Tá, então eu pensei assim, ó, secretário. A gente já vai começar. Tá ok lá? Boa tarde a todos. Quero cumprimentar Fernando Buzetto, vice-presidente da comissão, vereadora Ingrid, nossa relatora, cumprimentar a secretária municipal de educação, Gladys dos Santos, o diretor da escola José Psete, Emerson, que nos acompanha aqui. Também já quero parabenizá-lo pelo trabalho que vem fazendo à frente daquela unidade. O Emerson já é gestor lá por 3 vezes. Cumprimentá-lo também, quero cumprimentar toda a equipe de trabalho, sejam eles professores, servidores, todos aqueles que fazem parte lá da Escola José Psete. Cumprimentar o presidente da APP, Dagberto Mendes, que aqui nos acompanha, representa todos os pais. Cumprimentar o presidente da Casa aqui Legislativa, o vereador Fábio Ferri, também agradecer por disponibilizar toda a estrutura e os servidores aqui da Casa para que a gente pudesse estar realizando esse ato. Quero cumprimentar o vereador Zagonel, a vereadora Margarete, que também aqui nos acompanham, Cirlei Giombelli, que é presidente do Conselho Municipal de Educação, a Elisângela, que também faz parte do Conselho, também do Sindicato dos Servidores, o presidente do Sindicato William, a Mariana e a Grace, que também são membros do sindicato, o Ruimares Corteganha, ex-vereador, e também assessor do deputado federal Pedro Czai. Também quero cumprimentar todos aqueles que nos acompanham aqui no plenário. Mas o motivo da nossa reunião de hoje é da comissão, é em virtude de uma série de cobranças que temos tido aqui nessa casa, eu e os demais vereadores, com relação a um incidente ocorrido na escola nos últimos dias, que infelizmente vitimou 2 pessoas, e a gente também quer ser solidário a esses familiares. Também quero deixar claro aqui que essa ação da comissão faz parte de uma série de ações que nós estamos desenvolvendo para tratar desse tema com muita responsabilidade, pensando no bem-estar de todos aqueles alunos, pais, professores, servidores daquela unidade. E o objetivo aqui é encontrar uma solução, esclarecer dúvidas. Justamente por isso a gente fez o convite para que nós pudéssemos estar aqui dialogando nesse momento com todos vocês. Será a oportunidade também de entendermos todo esse processo, a parte técnica, a parte pedagógica, tudo aquilo que está sendo planejado para o ano letivo que inicia nos próximos dias. Então, eu, mais uma vez, quero agradecer a presença de todos aqui presentes, também o Dr. Bigaton, nosso procurador aqui da Câmara de Vereadores, que também nos acompanha aqui. E para iniciar a nossa conversa, eu vou passar a palavra para o Emerson, que é o diretor da escola, posteriormente também para a secretária, para que falem um pouco do trabalho que está sendo desenvolvido lá naquela unidade, o planejamento que se tem adotado já. Também depois a gente vai estar passando a palavra para a equipe técnica, para os pais, o representante da APP aqui, que também poderá também nos trazer alguns questionamentos, algumas dúvidas. Nós já estivemos, como eu falei, visitando a obra enquanto comissão e queremos aqui construir alguns encaminhamentos coletivos, os quais também serão encaminhados para essa casa e para aqueles que tiverem interesse posteriormente. Também foi feito o convite para o promotor de justiça, para representar aqui também o Ministério Público aqui nessa casa durante essa ação. O mesmo justificou a sua ausência em virtude de outros compromissos, mas ele irá solicitar todos os encaminhamentos aqui dessa reunião, assim como todo o relatório final da nossa ação enquanto comissão aqui da Casa Legislativa de Concórdia. Então, Emerson, você pode ficar à vontade, utilizar aqui a tribuna para também estar trazendo então essas informações. Seja bem-vindo. Boa tarde, quero cumprimentar todos os presentes. Dizer que, infelizmente,
Estamos aqui por um motivo não muito bom, né? Ocorreu um acidente na escola. Todos nós ficamos bastante tristes pelo ocorrido. Dizer que a nossa escola, Giuseppe Sete, atende quase que 700 alunos. Esse ano serão 32 turmas, 16 de manhã e 16 de tarde. Tá? Atende alunos da pré-escola até o 9º ano. Dizer que a escola Giuseppe Sete, ela estava bem sucateada no seu prédio. Até um pouco tempo atrás, o prédio da nossa escola estava bem sucateado. E a nossa escola precisava realmente de uma reforma. Então, foi um pedido de toda a comunidade escolar que já vinha sido, há bastante tempo, estava pedindo uma reforma na escola. Então, felizmente, essa reforma veio. Mas, como em toda obra, toda reforma, nós estamos tendo contratempos. Não é tão fácil você gerir uma escola em meio a uma obra. Né? A gente está fazendo de tudo para tentar adequar os espaços. Então, o que nós estamos fazendo lá? Nós estamos dividindo tudo com tapume. Então, de um lado fica a obra e do outro lado fica o espaço da escola, onde que as crianças estão utilizando. Tá? Então, ano passado foi dessa forma e nós queremos que esse ano novamente continue dessa forma. Então, nós estamos utilizando todos os espaços da escola com salas de aula. Por enquanto, nós não estamos tendo laboratório de informática e alguns outros espaços. Estamos com algumas salas de aula montadas em locais provisórios, né? Mas tudo isso para que, no futuro, a gente tenha uma escola de excelência. Então, isso que a gente tá buscando. Não sei se os vereadores querem fazer alguma pergunta. Hoje, qual é a previsão de término da obra? No contrato, o término é até março, né? Porém, teve alguns aditivos e também alguns atrasos. Acreditamos que até metade do ano esteja pronto, até porque agora já está na fase de acabamento. Estamos agora com todo o prédio já erguido. Falta rebocar algumas partes e só o acabamento, né? Então, eu acredito que até metade do ano fique pronto. Então, Emerson, tu pode ficar à vontade. Agora nós gostaríamos também de ouvir a secretária. Doutor Fernando Buzetto tem uma pergunta? Emerson, boa tarde. Boa tarde. Obrigado a todos os que estão presentes aqui, já nomeados pelo nosso presidente da comissão. Agradecer a presença de todos, um assunto que é de suma importância para o nosso município. E queria só perguntar para ti, Emerson, essa obra iniciou quando? A obra iniciou em setembro de 2022. Então, essa obra já tem 1 ano e pouco andando, 1 ano e 4 meses. Por aí. Tá. Então, a previsão é para entregar no primeiro semestre, é isso? Isso. Tá bom. E durante esse 1 ano e 4 meses de obra, com os tapumes, teve alguma intercorrência, alguma coisa com alunos nesse sentido? Com alunos? Não, com alunos não. A gente sempre tem que ficar de olho. Por exemplo, nós sempre temos servidores junto com os alunos. Por exemplo, eu fico todo o recreio praticamente junto com os alunos, observando os acontecimentos, sempre de olho no que pode acontecer, porque criança é curiosa. Então, nós temos que estar de olho sempre em tudo que pode acontecer. Um último questionamento para o senhor. E como é que está sendo feita hoje a questão da segurança nas escolas? As escolas do município, como a gente sabe, todas as escolas do município têm segurança, né? Em função dos acontecidos na região. Não, do estado já é diferente um pouco. Me parece que está atrasado, mas enfim, no Giuseppe Sete. Vocês, durante a obra, a segurança das escolas estão garantidas? Nós trancamos o portão. Até um determinado período, nós tínhamos o segurança e terminou o contrato. Agora, dia 15, retorna novamente. Então, o segurança fica no portão. Além do portão, ele faz rondas pela escola para verificar como está a situação, se tem algo que possa estar ocorrendo no local da escola. Obrigado. Eu teria mais uma pergunta. Sim. Diretor, só vamos relembrar ali, de repente, dentro do diário de obra, que, claro, não fica com o senhor, mas devem ter registros lá na escola também, né? Do evento da queda da janela, que também a gente tem que lembrar, né, que também teve esse evento da queda de uma janela, né, na escola, dentro desse processo, né, que aconteceu até
fui fazer umas visitas lá, só para a gente relembrar. Sim. Foi tudo autuado, foi notificado? Sim, quando acontece algum problema na escola, a gente imediatamente notifica a parte da engenharia responsável e eles aí fazem a notificação na empresa, né, para... Emerson, depois a gente vai abrir novamente para os questionamentos. Gostaria aqui que a secretária também pudesse se manifestar. Boa tarde a todos. Cumprimento a Comissão de Educação, presidida pelo André, professora Ingrid, doutor Buzetto, presidente da Câmara, Fábio, e todos os vereadores que se fazem presentes, diretor Emerson, a comunidade presidente da APP, do Conselho Deliberativo, Conselho de Educação, sindicato, a equipe da Prefeitura representada de Engenharia de Planejamento, representada nesse momento pelo Anderson, doutor Vinícius, que trabalha conosco também. Nós, obviamente, lamentamos muito o que ocorreu, né, esse trágico acidente que aconteceu lá na obra, evidentemente que sensibiliza e nos preocupa muito, né? E tão logo nós soubemos dessa situação, a equipe da Secretaria de Planejamento, formada por engenheiros, juntamente com a equipe da Secretaria de Educação, é bom que se diga que a obra é fiscalizada pela engenheira Tamira e a arquiteta Luísa Bedin, Tamira, esqueci o sobrenome dela agora. Enfim, são engenheiras de carreira e arquiteta de carreira da Prefeitura, que atuam na Secretaria de Educação e que fiscalizam a obra desde o início dela, acompanhando todos os movimentos, enfim, orientando, cobrando, autuando, multando, fazendo intervenções para que as coisas funcionem como deveria. Infelizmente, algumas coisas acontecem não como a gente planeja, ou como gostaria, que é o exemplo da janela, que em um momento ocorreu. A alegação da empresa foi que foi terceirizado a colocação das aberturas e o funcionário que colocou a janela não prendeu devidamente e houve a queda da janela. Felizmente, não feriu ninguém naquele momento. As engenheiras imediatamente tomaram as providências possíveis, enfim, todos os momentos que ocorreram irregularidades, a empresa foi notificada, foi multada. Em alguns momentos nós chamamos a empresa também na secretaria, em equipe, para nós conversarmos quando algumas coisas com relação a atrasos, algumas exigências pontuais não estavam sendo cumpridas, fizemos algumas reuniões na secretaria. Mas praticamente semanalmente, isso foi um relato ontem do Emerson e da APP também, a nossa equipe de engenharia estava acompanhando a obra. Depois o Anderson vai falar da diferença do engenheiro fiscalizador e do engenheiro executor. Então, essa diferença da cobrança, eu não vou entrar em detalhes técnicos da questão da queda da escada, isso quem vai fazer são os engenheiros, mas dizer para vocês que, a partir do momento que houve isso, a dúvida que está na cabeça de todos nós, certamente, é: a obra nas demais partes está segura? É isso que é a primeira coisa que eu perguntei para as engenheiras quando conversei com elas. Eu falei, e o risco da outra parte da obra, ou quem que está errado? Então, no primeiro momento, imediatamente, elas, o que talvez todos nós faríamos é recalcularam o projeto, e daí tiveram a certeza que o projeto estava bem elaborado, estava correto, é o que elas nos passaram. E, a partir disso, a equipe de engenharia da administração, da prefeitura, começou a fazer os procedimentos de laudos para verificar qual o motivo da queda. Então, depois o Anderson vai colocar. Mas, felizmente, então, posso relatar nesse sentido, que houve uma falha não do projetado pela equipe, e houve uma falha de execução. Eu digo isso, felizmente, no sentido das engenheiras estarem corretas, as nossas colegas e funcionários da administração, no projeto elaborado, né, que é isso que a gente sempre
preza muito, né? A partir disso, juntamente com o laudo que foi emitido na quinta-feira pela equipe do planejamento e dos engenheiros, que demonstraram as falhas que ocorreram na execução da escada, juntamente com isso, nós já começamos a mobilizar a nossa equipe para que a gente contrate uma fiscalização da obra integralmente. Então, nós estamos com o processo de inexigibilidade de licitação para a contratação de uma empresa que tem expertise para fazer um laudo de toda a obra, de todas as lajes, de todas as vigas, de toda a obra. Então, na próxima semana, essa contratação deve estar concluída e a empresa já deve estar efetuando os trabalhos. Então, no primeiro momento, tivemos que ver onde tem empresas que fazem isso, fazer os orçamentos que são necessários, os procedimentos normais, e a empresa vai fazer esse laudo, porque nós, mais do que ninguém, queremos que a obra esteja totalmente segura. Ninguém quer, em nenhum momento, oferecer algum risco para alguém que circule lá na escola, nem para professor, nem para aluno, nem para ninguém. Então, nós queremos ter certeza que toda a obra que foi executada está dentro das normas técnicas e oferecendo segurança. E essa empresa vai fazer esse laudo para que a gente tenha essa questão. Concomitante a isso, nós temos aquilo que o Emerson falou, funcionamento das aulas naquele ambiente. Desde a concepção da obra, tinha-se consciência que a cidade não tinha uma estrutura de espaço físico próximo à escola ou no local para levar os alunos, e não tínhamos estrutura também de rede de transporte para levar todos os alunos. Então, conversamos com os pais, conversamos com a comunidade, as engenheiras fizeram o projeto e contrataram a empresa para fazer em blocos de obra. Então, num momento, faz um bloco de reforma, libera esse bloco, vai para outra parte, e assim os alunos continuam usando o espaço. Se vocês me perguntarem se isso é a melhor coisa, claro que não. Tenho certeza que não é a melhor coisa, né? Não sou ingênua de dizer que isso funciona com maior naturalidade, assim como uma reforma na casa da gente. A gente nunca faz uma reforma de um quarto, de um banheiro, sem dar transtornos. Causa transtornos, causa problemas, mas, como o Emerson disse, para sair daquela realidade que nós tínhamos, de um espaço sucateado como estava, nós tínhamos que passar por um procedimento. Isso não é mágico, isso passa por obras, passa por dificuldades. Eu sei que isso prejudica, eu sei que isso é difícil. O momento mais difícil foi a parte da demolição da obra, sem dúvida nenhuma, quando tinha que derrubar os espaços construídos, o barulho era mais intenso. Nós temos agora a parte final da obra, que vai ocasionar, acreditamos, menos transtornos com relação a ruídos. E, voltando a dizer os procedimentos que a Secretaria tomou desde o acidente, além desses laudos, nós, a partir do laudo em mãos, nós marcamos uma reunião com os professores que retornaram ontem pela manhã. A nossa equipe de engenheiros e técnicos foi até na escola, ouvindo dos professores quais são e quais foram as maiores dificuldades, né? Conversamos com o Corpo de Bombeiros também. Conversamos ontem à tarde, né, com a APP, Conselho Deliberativo, também com o corpo técnico, conversamos para eles expondo essas questões todas das nossas ações a partir daí, e o nosso comprometimento enquanto secretaria nós vamos ouvir o Corpo de Bombeiros, que já foi lá no espaço, que fez exigências, nós vamos deixar o espaço, a nossa intenção é ele com possibilidade de uso naqueles mesmos moldes que estavam sendo usados no ano passado, nenhum espaço novo, até que não tenha sido feita essa fiscalização, que vai ser feito, então não usar nenhuma sala nova, até que não seja feito esse laudo da empresa especializada, e até no dia 15, que começa as aulas, deixar em condições daquilo que o Corpo de Bombeiros, que fiscaliza as obras, nos coloca. Consultamos também o CREA, a equipe de engenheiros fez essa consulta, enfim, todas as medidas que estão ao nosso alcance, que são possíveis e que são legais, nós estamos fazendo e vamos fazer. Nós não queremos ter
nenhum risco para ninguém. Então, eu só quero deixar bem claro, não vou me ater a questões de edificação, porque eu tenho limitação, eu sou professora, eu sempre digo disso, eu não sou contadora, eu não sou engenheira, eu sou professora, e eu procuro me assessorar de pessoas que saibam das questões quando eu não entendo. Então, a equipe de engenharia que precisa realmente dizer o que nós temos que fazer, quais os procedimentos, mas, enquanto gestão da secretaria e ações para que os espaços sejam usados com condições mínimas, vamos dizer, nesse momento, até que a obra não esteja concluída, nós não vamos medir esforços. Então, de forma sintética, isso que está acontecendo é algo que realmente nos tira o sono, nos preocupa, mas que nós precisamos enfrentar. Justifico a ausência da Tamira e a Luísa, que haviam sido convocadas, mas que ontem e hoje apresentaram atestado, e eu não tenho como convocá-las nesse sentido. Então, depois a gente verifica, e em outro momento oportuno, certamente elas também relatarão partes técnicas. Obrigado, secretária. Então, nesse momento, nós vamos ouvir o presidente da APP e, posteriormente, se tiver algum questionamento, a gente vai estar também esclarecendo. Dagberto Mendes. Boa tarde a todos. Boa tarde, André. Cumprimento o André, a Ingrid, doutor Buzetto, desculpa. E cumprimento a todos aí, todas as autoridades presentes. Eu sou presidente da APP, meu nome é Dogberto. E, primeiro, a APP ela sente muito pelo ocorrido, né, aos familiares. Né, eu queria transmitir os sentimentos aos familiares das duas fatalidades que ocorreram lá na escola, que acreditamos ser um fato, claro, isolado, mas os pais eles têm pleitos, têm pedidos, né? Fizemos ontem uma reunião com a secretária, dona Gladys, né, e todo o corpo de engenharia, pedindo já alguns procedimentos, fazendo algumas solicitações, e de pronto eles nos atenderam, né, informaram que vão nos atender aí pelo menos numa maioria, né, dos nossos pedidos. Mas os pais hoje eles têm uma preocupação muito grande com algumas questões. Primeiro, com a segurança dos alunos, segurança dos nossos filhos na escola, né, o retorno da aula com total segurança. Nós solicitamos o remanejamento de todos os alunos. Ontem fomos informados que será solicitado aí, analisada essa questão, mas tem alguns fatores técnicos aí que impedem, hoje em Concórdia, esse remanejamento, que seria o ideal. Então, esse foi um pleito importantíssimo aí que nós gostaríamos que fosse atendido. Mas, segundo a secretaria, a princípio, ele não tem viabilidade técnica para isso. Então, nós solicitamos alguns ajustes de segurança na escola, né, para que fosse evitado lá a água da chuva, que estava chovendo muito, esses meses que choveram muito no ano passado, aí eles prejudicaram muito, os alunos chegavam molhados na escola, e nós solicitamos um ajuste disso, tanto no piso como na cobertura. Então, nós solicitamos um tapume lá mais alto, mais seguro, para que os alunos não tivessem acesso e nem ouvissem muito a obra, né? Solicitamos isso aí. Nós pedimos que as aulas não fossem adiadas, o início das aulas não fossem adiadas. Isso é muito importante, né? Para quem está de fora, às vezes, de um processo desse aí, não entende, não é? Que esse início ele tem que ser cumprido, senão depois toda a educação ela é prejudicada, né? Então, os pais eles estão se mobilizando bastante, né? Todos estão dando as suas opiniões, mas hoje nós solicitamos, né, essa condição de segurança, né, do início das aulas no tempo correto, desses ajustes na escola, para que nós possamos ter as aulas com qualidade, inclusive, né, porque não é só questão de segurança, são os barulhos, os professores eles estão estressados porque não conseguem dar aula, então o ensino também está prejudicado, né.
seria nesse sentido aí, nosso pleito, né? Entendemos que obras ocorrem todo tipo de problema, em casa inclusive, mas nós temos que achar meios aí para que isso seja contornado. E não queremos que a escola seja um pivô aí de uma promoção política, né? Não é esse o objetivo. A escola não pode ser pivô de uma promoção política. Todos têm que trabalhar de uma forma não a criticar um problema ou outro, porque assim culpados serão encontrados, com certeza. Com esse laudo, essa investigação do Ministério Público, os culpados serão encontrados. Eu acho que aqui provavelmente ninguém tem a condições de dizer, olha, quem foi o culpado, né? Mas nós não queremos isso aí, não. Nós queremos que todos se unam, né? Qualquer órgão que esteja, né, disposto a auxiliar, né? Câmara de Vereadores, Prefeitura, sindicato, né? Eu acho que isso tem que ter essa união mesmo, mas que não vire uma disputa política por isso. Ok? Obrigado, Dogberto. Então, agora nós passaremos para a fala do Anderson Ródio, engenheiro aqui do nosso município, que vai falar em nome da equipe técnica. E, posteriormente, daí abriremos espaço para os questionamentos também dos presentes. Quero, em tempo, também agradecer a presença do vereador Vilmar Comaceto, também da Luana, que é a gestora da Escola Básica Municipal Ângelo Aribezus, também membro do Conselho Municipal da Educação. Ok. Boa tarde a vereadores e aos demais presentes. Eu acho que a secretária colocou muito bem, né, para os vereadores, praticamente relatou aí do início ao final como é o andamento da obra lá e relatou até algumas coisas técnicas de parâmetros que a gente avaliou, né? Não é a nossa secretaria que faz a fiscalização da obra lá. A gente foi convidado lá a dar um suporte técnico com relação à elaboração do laudo do episódio que aconteceu com relação à queda da escada, né? E a gente está aberto aqui a qualquer questionamento que for com relação à questão estrutural ali do ponto que foi a escada. E a gente tem uma percepção como engenheiro também de olhar a estrutura como um todo e fazer uma análise visual daquilo, né? É muito difícil hoje tu apontar e todo mundo fala, e a gente sempre fala que todo mundo é meio engenheiro, né? Todo mundo quer dar o seu palpite, a sua opinião, falar, e não é bem assim as coisas, né? Então precisa ensaios, precisam dados para se ter uma opinião formada daquilo, né? Eu não sei, eu estou mais aberto aqui a responder alguns questionamentos do que propriamente a falar. Mas vou pontuar alguns itens que eu acho interessante. Um item é com relação ao que a secretária falou, que é as responsabilidades técnicas, né? O presidente da PP falou agora também, né? A gente não procura culpado, a gente procura responsável. E a obra existe, nela, os responsáveis técnicos para cada situação que tem lá, né? Então, existe um responsável técnico pelo projeto, que foi o projeto Cálculo Estrutural da Tamira, né? Existe um responsável técnico por execução, que é a empresa que é contratada, que participa de uma licitação, que o município não pode escolher a melhor empresa, infelizmente é assim, não é que nem na casa da gente, né? E existe um responsável técnico pela fiscalização, que daí também é os profissionais lá da educação que têm essa responsabilidade em fiscalizar. A gente conversou ontem e se mistura muito esse quesito de até onde a prefeitura é responsável e até onde não é, né? Então, eu sei porque eu sou engenheiro civil também, então eu acho que a coisa mais importante pro civil é a execução. A RT de execução, que a gente chama lá responsabilidade técnica, existe um profissional lá da empresa que apresentou um acervo técnico na hora da licitação, e o acervo dele atendia aquilo. E é responsabilidade da empresa, do profissional lá, do responsável técnico pela execução, acompanhar a execução da obra. A fiscalização
A fiscalização, ela não tem a obrigação e ela não consegue estar lá acompanhando a execução. Isso deve ser totalmente separado, né? A fiscalização, ela pode ir lá, depois da escada pronta, prontinha, e dizer, beleza, eu vou medir, eu vou aferir ela, eu vou dizer aqui está ok, eu vou pegar um equipamento lá, vou aferir a resistência do concreto, beleza. Agora, se o executor não acompanha o aço que ele coloca dentro de um pilar, ou da laje ou coisa parecida, ele vai responder por aquilo. Ele vai responder a vida toda. Ele tem a responsabilidade durante a vida toda dele como profissional pelo estrutural lá da obra, né? A gente vê muitas coisas que começam a levantar agora, que a gente conversou ontem, de fotos, de patologias que tem na obra, de vícios construtivos. Isso tudo é normal. Isso tudo existe em todas as obras. Só que isso não condiz nada à qualidade e à resistência da estrutura, né? Então tem que entender muito mais além para começar comentários ou, né, ou criar. Eu entendo, eu sou pai também, falei ontem lá para o pessoal que a gente estava reunido. Isso tudo, o acidente é triste, né? Mas quem é profissional da área sabe que isso existe, né? Como existe, ontem a gente discutiu a decisão de os alunos serem mandados para uma outra escola. Existe um risco de acidente também, transporte, em qualquer coisa, né? A obra, o que acontece? Ela, teoricamente, no canteiro de obra não pode ter uma criança ou alguém que não é autorizado entrar lá, né? Então, se a gente partir de um princípio como esse, e obras acontecendo ao mesmo tempo com o uso, a gente vê em todos os locais, a gente vê edifícios que está subindo pavimentos e a área embaixo, a sala comercial, já vem sendo ocupada. Então, isso tudo são quesitos que tem que planejar para aquilo acontecer. É possível acontecer? É possível. É possível acontecer acidente? É possível. Falando da escada lá, ela não pode ser confundida com nenhum outro elemento da estrutura da obra lá. Ela é um elemento único, diferente de todo o restante da obra. Ela é uma escada que a gente chama uma escada com um certo cuidado que tem que ter na execução. A secretária adiantou algumas coisas, né? A gente chama de escada autoportante. Ela não tem pilar de apoio, ela não tem nada. Ela é apoiada onde ela chega e da onde ela sai, no início e no final. Só isso. É os dois apoios dela. Isso é o fundamental. A gente vê lá que a escada ficou praticamente inteira lá quando ela caiu. E só numa foto a gente já visualiza que teve um problema aí de execução, né? Então, a gente analisou o projeto lá da Tamira, que é uma das responsabilidades do município. O projeto passa nos cálculos, não tem problema quanto a isso. E a gente analisou os outros critérios e vícios que tem de execução, né? Hoje, quando a gente calcula, a gente tem muita margem de segurança dentro de um projeto estrutural. Então, quando a gente vê uma falha numa concretagem, ou uma emenda numa concretagem, ou um cuidado com o posicionamento da armadura na posição certa, uma falha de vibrar o concreto, que a maioria das construtoras aqui não faz, né? Isso tudo não significa que vai dar, isso não significa que vai dar problema. Para tudo isso tem uma margem de segurança. Agora, quando a gente vai lá num ponto específico, que é uma ancoragem de uma escada, que a empresa não coloca a armadura que era para ter no projeto, não olha a distância, ancoragem, dobra, comprimento da armadura, não tem nem o que discutir, né, gente? Se nós fizermos um laudo que está se cogitando muito, e eu acho bacana, e a secretaria entrou em contato com profissionais de fora, especializados na área e tal, a gente fez uma aferição da resistência do concreto lá, né, com equipamento. Todo o concreto que tem lá, a maioria dele é usinado, é um concreto usinado, que tem um controle tecnológico que já vem lá, e se você aplicar dentro daquele período, tá ok. A gente aferiu o concreto, todo o concreto está acima da resistência que foi solicitada em projeto, né? Quando a gente fala das lajes, ou fala de um pilar, ou fala de uma viga,
a estrutura funciona completamente diferente. Ela é toda engastada. Então, se nós estiver utilizando lá uma sala que foi entregue ou coisa parecida, aquilo vai apresentar uma fissura, a gente identifica um recalque, que é da fundação, pela forma da fissura, tudo dá para analisar. A estrutura ela não cai assim, não é aqui agora vai cair, né? Não, ela avisa. Ao contrário do elemento escada que tinha lá. Aquilo é um elemento totalmente diferente, tinha que ter sido dado uma atenção àquele elemento, né? E agora está todo mundo, eu entendo, volto a repetir, eu sou pai também, a gente fica com receio com as coisas, mas os profissionais estão aí para esclarecer, existem responsáveis lá, né, em cada um na sua área, né? Claro que as demandas que foram colocadas para nós envolvem outras coisas, mas assim, no nosso ponto de vista, é possível conciliar lá sim a obra com as aulas, com os alunos, né? O canteiro de obra não é para criança, não é. Você precisa colocar algum tapume, melhorar alguma coisa, melhorar a circulação, melhorar questão de drenagem ali, que às vezes a obra não está acabada, causa um transtorno e tal. Isso tudo são transtornos que com bom planejamento dá para resolver. E questões assim de 1, 2 dias, né? Então, a gente né, fiscal, a gente sabe disso aqui dentro da prefeitura, a gente tem vários segmentos de obra e a gente tem problemas, e é assim, todo mundo tem. A gente teve um acidente lá, citando como exemplo na arquibancada, também teve uma morte lá. Não se cogitou como cogitou aqui, também foi um acidente. Foi um acidente, né? Então, era um terceiro lá. Lá foi uma questão de, digamos assim, equipamento com falta de segurança ou uma inspeção, né? Que também não tem a ver com a fiscalização. Aqui é totalmente um episódio que aconteceu por fato de um responsável pela execução, tá? Então aquilo é execução. E a gente sabe, eu também já fui e todo momento sou engenheiro de execução também, né? Que eu tenho minhas obras, enfim, fora do meu trabalho na prefeitura, e o que pesa mais é a execução. E a gente nunca sabe. Só se a gente ficar o tempo inteiro em cima, olhando a concretagem em cada momento. Porque o pedreiro lá, o servente, o mestre, daqui a pouco ele não tem uma peça aí que precisa, ele acaba usando outra ou emendando alguma coisa. Isso tudo é responsabilidade do engenheiro de execução. Ele tem que estar lá para olhar, para aferir aquilo, se é possível trocar, se não é, né? Então, eu falo também da empresa, porque assim, ó, a empresa, se aquilo não atendia, se aquele projeto não atendia, digamos que tivesse uma falha no projeto, né? Ou em qualquer parte da estrutura lá que está executada, o responsável pela execução lá, que é o engenheiro, ele deveria contatar a prefeitura, a fiscal lá, e dizer para ele que a gente tem empresas que fazem isso, tá? Porque pode ter falha no projeto. E a empresa entra em contato com o fiscal e diz assim, olha, eu como executor aqui da empresa, eu não vou executar essa escada aqui porque ela vai cair, porque ela tem problema aqui. Eu não vou executar. A responsabilidade é dele. Em nenhum momento a empresa entrou em contato com a fiscalização e falou alguma coisa nesse sentido. De forma alguma. A execução é muito mais responsável, né? Agora, volto a dizer, a fiscalização tem a sua parte, né? Essas coisas tem que cobrar, né? A gente viu lá que tem uma desorganização em canteiro de obra, cada empresa tem uma política, então tem empresas que têm um nível de qualidade melhor, né? Uma ISO, um PBQPH, que são sistemas de qualidade e gestão dentro dos 5S, aquela não tem, mas é a empresa vencedora. E a gente tem que saber administrar ela e trabalhar para que a obra aconteça e para que tenha o mínimo de intervenção para as crianças que estão lá, né? Eu acho que tudo pode ser melhorado, né? Mas assim, levantar agora um questionamento quanto a todo o estrutural da obra, paralisar aulas ou alunos em função de todo o estrutural da obra, né? Eu acho que a obra já vem lá há tempo, né? Do início dela até agora, praticamente todo o estrutural dela está lá, né? Então, é legal fazer uma avaliação e tal, mas eu acho que não chega a esse ponto, sabe? Eu acho que tem que
tem que olhar lá o que eu falei antes. A escada é apenas um elemento lá e totalmente diferente. Falando dos funcionários lá também, a empresa ela deixou a desejar com orientações, com treinamento dos funcionários, né? Tem tudo isso quando você vai desmoldar, desformar uma peça, né? Então, tem muita coisa ali para melhorar, mas assim, da empresa. A fiscalização é responsável por cobrar? E deve cobrar, e eu acredito que vai ser cobrado, né, secretário? Então, foi isso que a gente se comprometeu. Acho que é isso aí. Se alguém tiver algum questionamento... Então, Anderson, a gente agradece a sua fala e a gente adotou aqui a metodologia de, se possível, a secretária pudesse aqui, então, nos trazer os encaminhamentos que foi dado nessa reunião de ontem por parte do Executivo, para nós deixarmos claro aqui, e depois, se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida, nós vamos abrir o espaço para as perguntas. Aí pode ser que seja com o Anderson, com a secretária, daqui a pouco com o Emerson, enfim, será disponibilizado posteriormente. Então, secretária, por favor, se você puder, então, deixar claro aqui todos os encaminhamentos que o município vai estar adotando referente a essa situação, para que evite de ter daqui a pouco alguma pergunta que já tenha algum encaminhamento já formado. O Anderson colocou agora, algo que eu não falei antes também, que nós, para punir ou para fazer algum encaminhamento contra a empresa, nós tínhamos que ter o laudo. Então, nós tivemos os laudos na quinta-feira. Então, a partir disso, na sexta e na segunda, a nossa equipe já começou a trabalhar. Evidentemente que as pessoas responsáveis terá processo, enfim, feito todos os procedimentos legais para responsabilizar quem não cumpriu as exigências necessárias com relação a isso. Então, com relação aos procedimentos, além do que eu falei anteriormente, nós estamos em fase de contratação de uma empresa especialista em fazer todo o laudo da obra nova. Tá? Então, essa é uma ação que nós devemos ter nos próximos dias. Acredito que ainda essa semana a empresa que vai fazer o serviço, as empresas contatadas pediram um prazo de em torno de 30 dias para fazer, então poderemos ter a contratação essa semana e em 15, 20 dias termos os laudos. Então, mas até 30 dias é a solicitação que a empresa fez para fazer o laudo de toda a construção. Com relação aos procedimentos para início das aulas, nós vamos fazer todas as orientações da parte de engenharia com relação a que são as normas para funcionamento da obra e isolamento da parte da escola, e todas as orientações que o Corpo de Bombeiros nos exigir, colocar que são normas legais para a escola funcionar. Esqueci de falar que eles já foram, e nós marcamos dia 12 também uma nova visita com o Corpo de Bombeiros. Dia 12, por quê? Porque se ainda houver algo que precisa ser melhorado, dia 12 eles nos relatam e nós tomaremos providência para tentar atingir até dia 15. A nossa intenção não é atrasar a aula, falei ontem para a APP, que estava lá, o Conselho Deliberativo. Agora, nós não vamos colocar a aula se não tiver segurança, se não tiver as coisas ok. Então, vamos fazer o possível para agilizar, conforme o Anderson disse, quem é a equipe de engenharia, quem é a equipe da obra, que precisa fazer os tapumes, na medida que for necessário, na altura que for necessário, todos os encaminhamentos que são possíveis e necessários e que são orientação, nós vamos fazer. Se alguma coisa não estiver de acordo, nós vamos ser contra iniciar a aula naquele dia, porque precisa fazer mais algum procedimento. Então, vamos fazer o possível para deixar em ordem para o dia 15 conseguirmos startar novamente as aulas lá, que é um desejo dos professores da comunidade escolar também. E nesse sentido. Mas vamos seguir as orientações, tanto das normas técnicas com relação à construção e com relação à segurança do Corpo de Bombeiros, equipes de engenharia também. Né? Sei se esclareci, presidente da comissão.
Certo, então... As ações vão ser pautadas no que eles nos orientarem a fazer. Então, a nossa equipe vai agir, para nós contratarmos o tapume, aonde que vai ser, qual é a altura, como é que é a orientação, como é que vai ser a questão da drenagem do pátio, que é uma das coisas que os pais reclamaram das chuvas, porque aquele ginásio, aquela água que cai, e nós tivemos, infelizmente, um período muito chuvoso, então isso também prejudicou muito. Nós vamos procurar fazer uma drenagem. Volto a dizer, não tem como deixar uma obra perfeita em execução ainda. Não vai, falamos isso para os pais, vamos fazer medidas paliativas para diminuir esses problemas, né? Mas realmente, para ficar bom, é a obra concluída, né? Então, secretária, agora nós vamos disponibilizar algum questionamento. Caso alguém queira fazer, a gente pode abrir a inscrição. Então, o vereador presidente Fábio Ferri pode utilizar a tribuna. Depois o William. Presidente André, demais membros da comissão, boa tarde, secretária. Não vou me estender cumprimentando a todos, que a gente vai ficar se alongando. Eu até, como vou sair, porque tenho que preparar a sessão, eu gostaria aqui de dar também só a contribuição, justificar da nossa preocupação com o que aconteceu, né? 2 vítimas, parabenizar a escola pelo belo trabalho, a APP pelo belo trabalho, uma escola referência, como são as nossas escolas do município. Também sou professor, como a Gladys, minha esposa é professora da rede, então a gente está preocupado e justificar porque de nós chamarmos a Comissão de Educação para estar trabalhando nessa situação. Deixar aqui, né, que está gravado, talvez muitos pais também estão acompanhando, que é em virtude de uma demanda, né, vereador Zagonel, de muitos pais. E eu acho que foi relatado aqui pela secretaria, pelo engenheiro Rod, que foi muito bem aqui, colocou, realmente a gente não tem como deixar passar sem entender o processo. E muitas pessoas às vezes falam, até o presidente, né, da APP falou, não, a gente não quer a política, né, assim que se faça. E realmente não é esse o nosso intuito. Talvez as pessoas ainda não estão acostumadas a entender que a Câmara de Vereadores, uma das prerrogativas legais que ela tem no papel, que ela é a fiscal do Executivo. Isso está na lei. Nós que fiscalizamos o executivo, nós que aprovamos as contas de um prefeito. Então, sim, é uma incumbência de nós ajudarmos quando necessário. Como o Ministério Público, quando ele sabe de alguma denúncia, ele precisa fazer. Quando nós somos chamados, nesse caso, pelos pais, nós temos que nos pronunciar, porque senão a gente vai incorrer até em crime. Então, dizer que a comissão tem todo o nosso respaldo para ajudar a educação. Precisamos, claro, saber o que aconteceu no episódio escada, e o Ródio aqui, né, falou muito bem que é uma situação escada. Acho que essa questão do todo da obra é o que os pais estão, é o que nós estamos e que todo mundo quer saber. Nós somos leigos, então, assim, precisamos saber, sim, a obra está lá, ela é uma obra que tem segurança. Fico feliz pela prefeitura estar buscando uma empresa com uma expertise fora, porque vai dar idoneidade para isso, não que os nossos engenheiros não tenham isso, mas quando vem de fora, isso vai dar transparência ao que essa casa quer, como os pais querem transparência, então, e esse laudo vai nos esclarecer, então, não só a escada, mas a escola como um todo. Mas volto aqui, então, para encerrar, deixar aqui a comissão, que se a comissão também entender de alguma maneira que precisa, porque os pais, outras pessoas querem mais uma opinião de técnicos, a Câmara de Vereadores tem as condições financeiras para contratar mais uma equipe, se necessário, porque os pais tenham mais segurança. Não que nós não vamos confiar, vamos, né, tentar entender, mas a comissão ela tem toda a liberdade de pedir para a Câmara de Vereadores, desde a assessoria jurídica nossa, até uma empresa para nós contratarmos, nós temos recursos financeiros, nós estamos aqui para ajudar. Então, toda vez, só para deixar muito claro, não queremos envolver política partidária, nós queremos envolver política que se faz, porque é a política que se toca o mundo.
Mas não a partidária. A partidária existe um momento para se definir lá em tal data, tal mês, todo ano. Agora, a política, sim, existe a política do executivo, do legislativo, do judiciário, a boa política que quer contribuir com a comunidade lá, com essa escola, que quando for entregue, como disse a secretária, que bom que estamos fazendo uma grande obra. Isso é louvável, vamos ter outras grandes obras e que talvez fique aqui como justificativa, que talvez se repense na logística, se necessário for, para as próximas. Vamos ter o Pfeiffer, que vai ser reformado, que é uma grande obra, outras que talvez já se planeje alguma coisa, talvez para achar um espaço, para se achar um transporte, porque eu vou ser bastante sincero, alguns relatos de pais e até de alguns profissionais colocaram que naquele primeiro ano de muito barulho, talvez sim tenha tido um prejuízo pedagógico, né? Não tem como um aluno que está escutando uma betoneira, escutando um martelo, o professor não está estressado, o aluno consegue se concentrar. A vereadora Ingrid é professora, a vereadora André é professor, a gente sabe disso. Então, que já que aconteceu isso e não se pôde mudar, e talvez tenha sido até uma falha nossa aqui da Câmara, que poderia ter, antes disso tudo, ter também dito, olha, nós queremos que tenha um sindicato também se pronunciar, mas que fique para as próximas obras já, né? A gente, se não acerta tudo, a gente precisa reconhecer as nossas falhas, mas precisa, acima de tudo, buscar novos caminhos. Então, deixo aqui o meu sincero vontade e desejo de sucesso à comissão, que nós possamos dar tranquilidade agora no andar do ano. Eu só vou pedir desculpa, porque eu vou acompanhar lá do meu gabinete para preparar a pauta aqui, que hoje está bem extensa de projetos. Tá? Muito obrigado, presidente André. Obrigado, presidente e vereador Fábio Ferri. Nesse momento, então, William, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Boa tarde, então, a todos. Cumprimentar o presidente da comissão, André, os demais vereadores, a secretária, né, em seu nome, os demais presentes. Fazer primeiro uma menção, acho que atingimos a maioria de vereadores. Contei 7, se eu não estou enganado na conta. Acho que é um recorde, tem que até fazer uma foto aqui, porque é difícil os vereadores participarem, não é obrigado a participar, mas um debate tão importante, né, de esclarecimento, eu acho que é muito importante participar e agradecer quem está aí, os vereadores que conseguiram vir, cada um tem a sua justificativa, mas eu acho que tem que participar mais dos bons debates no nosso município, né? Essa é a casa para isso. Parabenizar mais uma vez a iniciativa da comissão de trazer esse assunto, esse debate, que é muito importante, né? Mas algumas questões que foram colocadas aqui, né? O Ródio colocou muito bem. Algumas coisas são resolvidas lá com 2 dias de planejamento. Um bom planejamento, em 2 dias se resolve. Esse acidente eu acho que aconteceu dia 18, se eu não estou enganado, por exemplo, né? Nós fomos fazer uma visita lá na escola dia 1º, agora, quinta-feira, já tinham servidores lá trabalhando. Não vimos que você mudou muita coisa assim, né? Então, eu acho que eu também concordo contigo. Acho que muita coisa lá em 2 dias de um bom planejamento se resolve. Mas tá quase, não vamos começar dia 13, que daí 2 dias nós ficamos muito no limite, né? Vamos começar bem antes disso, né? Outra questão, foi falado que os bombeiros vão estar lá no dia 12, por exemplo, né? Eu acho que hoje, nesse momento, ninguém consegue, né, principalmente com o que aconteceu, ninguém consegue dizer, até porque vai se pedir esse laudo, senão não iria se pedir esse laudo se conseguisse afirmar que tá tudo certo lá, né? Ninguém consegue afirmar 100% hoje, por isso que está se contratando uma empresa através de dispensa de licitação, que é mais rápido, mesmo assim, tem todo o trâmite, né? Então ainda vai demorar alguns dias, pelo menos, para nós ter esse laudo que nos dê certeza que pode, por exemplo, começar as aulas dia 15, que pode estar tudo certo lá com esse laudo, ou talvez não esclareça também, né? Pode chegar a não concluir no tempo hábil que o município espera que saia esse laudo, né? Mas assim, secretária, os servidores estão trabalhando lá já. Os bombeiros vão lá dia 12 olhar para ver se tem condições de ter aula dia 15, fazer algum ajuste, eu acho que bom que vai ser feito isso, mas os servidores estão lá desde o dia 1º. Então a gente foi lá fazer uma visita dia 1º, a gente não conseguiu chegar em alguns locais que os servidores estavam trabalhando lá, que tinha massa mole lá, não dava para pisar. Tem um vídeo das nossas diretoras tentando chegar lá, não conseguiram, tinha pedra solta lá, não, tinha que ir lá pelo bosque, não sei onde. Então, assim, as pessoas para ir no banheiro têm que passar no meio da obra. Então, tem situações lá que eu acho que tem toda uma preocupação com as crianças, eu acho que é a prioridade, tem que ter, mas tem que ter uma preocupação com aqueles servidores que estão lá já.
né? Tinha necessidade desses servidores estarem lá desde o dia 1º, alguns retornaram nessa data de férias, não podiam estar em outra unidade até que esses laudos, até que o bombeiro passasse, até que alguns ajustes finais fossem feitos. Tinha necessidade de estarem lá, todo esse número de servidores, né? Eu acho que faltou talvez essa análise por parte da secretaria, quando tem algo atípico, né? Acho que é importante fazer essa análise. Só esse questionamento mesmo para a secretária, principalmente, né? Eu acho que o que se foi feito para que dia 1º nos garantisse que a gente pudesse estar com esses servidores lá de forma muito tranquila. E esses servidores que estão lá hoje à tarde trabalhando, hoje tem um evento no parque, mas vão estar lá já durante a semana, eles podem trabalhar lá, secretária, tranquilos, seguros, que não vai acontecer nada, que não vai ter nenhum perigo à sua integridade física, que não vai cair nada em cima dele, não vai cair outra janela. Eles podem trabalhar lá seguros, tranquilos. Alguém, talvez a secretária não é engenheira, né? Eu também não sou, mas algum engenheiro consegue dizer, servidores, trabalhem tranquilos lá, porque todo dia a gente está recebendo ligação, demandas. Alguém consegue fazer essa afirmação para nós, o prefeito, acho que o prefeito também não é engenheiro, é advogado, mas alguém consegue fazer essa afirmação para esses servidores ficarem tranquilos lá. Às vezes é isso que precisa, sabe? É uma fala dizendo, trabalhem tranquilos que eu garanto que está seguro lá. Principalmente de um profissional da área, do engenheiro, seja da prefeitura, seja dessa empresa que vai fazer, de quem for, mas que esses servidores possam trabalhar lá com segurança. Só essa participação. Obrigado, presidente, obrigado à comissão. Obrigado, William. Se a secretária quiser se manifestar, senão depois, no final, pode ser todos os questionamentos podem ser feitos. Ainda em tempo, quero cumprimentar o ex-vereador e presidente dessa casa, Mauro Freta, que nos acompanha aqui. Agora, com a palavra, o vereador Zagonel. Bem, quero cumprimentar todos, quero ser bem rápido e bem objetivo. Dizer que, como presidente da Comissão de Urbanização, conversei muito com a Ingrid Rizelo, comissão, doutor Fernando Buzetti, para a gente, até pela cobrança que nós estávamos recebendo da comunidade escolar, de muitas pessoas, para fazer esse encaminhamento, é um papel da Câmara de Vereadores. Mas eu entendo, é uma pena que isso aconteceu, uma pena mesmo, porque essa obra foi tanta debatida aqui, cobrando por muitos e muitos anos, que saísse do papel, né? O Freta era vereador aqui, principalmente o vereador Freta, meu Deus, quantas cobranças aqui, né? Fomos a Brasília, tentaram uma recurso, a Florianópolis, e agora, depois que saiu do papel, e eu tenho certeza absoluta que a própria empresa, a empresa também tem grandes obras executadas aqui na região, em todo o estado de Santa Catarina, obras de vulto, de grande porte, a engenharia da empresa também, a própria engenharia da prefeitura, que desenvolveu grandes projetos, fiscalizaram grandes obras em Concórdia. Então, ninguém queria que acontecesse isso. Isso foi uma fatalidade, né? A gente lamenta as mortes, família, o nosso sentimento. Então, aconteceu esse fato, um fato que ninguém esperava, e eu entendo que agora não temos outra saída. Eu acho que fico feliz que a secretária anunciou aqui, a equipe da prefeitura. A gente entende também os engenheiros, de tanto da prefeitura como da própria empresa, estão abalados. Isso é um fato aí lamentável, que a gente entenda o que está acontecendo. Então, eu acho que essa anúncio dessa contratação agora dessa empresa para fazer um laudo geral da parte nova e dar uma posição para os pais, alunos, APP, para toda a comunidade escolar, isso não tem outro caminho. Eu acho que o caminho é esse. Então, a partir do momento que tivesse esse laudo bem elaborado, vai voltar a ter uma tranquilidade, uma segurança para os pais, professores, alunos e servidores. Eu acho que o caminho é esse, parabéns. Essa é uma necessidade dessa casa que a gente ouve muito, até que a gente estava falando, recebi várias mensagens de pais lá da escola, olha, está acontecendo isso, aquilo, não cita meu nome, essa questão toda, né? Mas com certeza essa audiência está toda ela gravada, depois vai ser disponibilizado o link no grupo que tem lá, na comunidade escolar, para todos ter acesso e assistir. Então, acho que quero parabenizar a Câmara de Vereadores, que é o nosso papel fazer esse trabalho de fiscalização, não estamos aqui achando culpado, estamos fazendo os encaminhamentos, através do presidente, pela Comissão de Educação, e dizer que vamos esperar, aguardar esse laudo e depois tomar as providências necessárias. Também entendo, a gente recebe muitas mensagens que não dá para deixar os alunos naquele local, mas como foi dito, também é difícil arrumar um local onde tenha uma estrutura necessária para tu deslocar todos nesse momento. Na época da Maria Siqueira, nós tínhamos a FAC, hoje não tem mais, né?
Então, eu não sei, isso tem que ser analisado, estudado, como disse o presidente da APP. Daqui um pouquinho, se tiver maneira de fazer isso, certeza absoluta, né, secretária, será feito, né? Se tiver logística, tiver a legalidade de tudo isso. Então, acho que... Mas fiquei feliz de ouvir aqui de todos que está se tomando as providências. Então, acho que não tem muito o que falar, o que comentar. Esperamos que esse laudo saia depois de uma maneira total e transparente, que essa empresa entregue o mais rápido possível. Cirlei, presidente do Conselho Municipal de Educação. Boa tarde a todos, né? E a gente, enquanto conselho, né, a gente inclusive chamou uma reunião extra no dia 31 de janeiro, porque nós ficamos muito preocupados, até porque o conselho também é responsável para fiscalizar. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, e a gente vem acompanhando todo esse processo há muito tempo, inclusive com o Ministério Público pedindo para que a gente faça as visitas em conjunto e venha fazendo e desenvolvendo todas essas essas questões de encaminhamento e pedido para que a secretaria possa estar vendo a melhor forma. Então, nós fomos lá um dia, então, ouvindo também, principalmente os professores, os funcionários, o próprio gestor, né? Ouvimos também as engenheiras na reunião, explicando. Então, assim, na explicação, a explicação tudo aceita, né? Tudo é perfeito, tudo vai acontecer, e eu penso assim, será que, infelizmente, o que aconteceu não é para a gente abrir as vistas um pouco mais? Porque, assim, achar culpados, pensa as engenheiras, o próprio engenheiro que acompanha, a própria secretaria, todo mundo. Ninguém quer errar, não é verdade? Ou tem alguém que tem alguma ideia de repente, aqui, não, eu vou fazer mal feito, eu vou... Não, todo mundo tem a intenção de acertar. E eu penso que nós precisamos ser um pouco mais rígidos. E até eu falei, o conselho fechou os olhos muitas vezes. Porque os pais falaram que, eu acho que dá para ir levando, o engenheiro, o diretor, todo mundo vai dizendo que dá para ir fazendo. Mas nós tivemos um ano de percas pedagógicas muito grande, de estresse muito grande. Aqueles profissionais trabalhando o dia inteiro lá, com aquele barulho, é desumano, gente. Já é difícil trabalhar assim. E aí eu penso, será que realmente nós não temos como levar essas crianças num outro espaço? A UNC, aquela estrutura da UNC, será que ela está sendo utilizada? Nós não poderíamos utilizar aquela estrutura? Será que nós não temos transporte o suficiente? E talvez juntos, né? E eu vejo assim, nós queremos também estar juntos, ajudando, nós não queremos só cobrar, mas juntos ajudar e achar uma solução melhor para aquelas crianças, para os professores, porque assim, não tem, inclusive na reunião nós falamos, nós vamos dar então um prazo solicitando, que o Conselho solicita, delibera, ele é um órgão deliberativo, ele abre e ele fecha a escola também, né? E como disse a promotora, às vezes a gente tem que dar uns cartaços. Por quê? Porque, infelizmente, às vezes a gente teima em algumas questões, né? E que a gente junto tem que pensar a melhor solução. Qual é a melhor solução? Será que o ano passado, se a gente tivesse tomado essa decisão de levar essas crianças para um outro espaço, será que a obra não estaria pronta? Porque, como diz a secretária, realmente é um transtorno. O gestor, muitas vezes, nas visitas que eu fiz, eu fiquei com dó, porque ele, de todas as formas, tentando organizar, ajeitar, verificar os professores, todo mundo tentando de um jeito ou do outro, né? Então, eu sei que todo mundo está envolvido, tentando fazer o seu melhor. Mas eu peço que a gente, para esta, nós vamos ter que tentar ver o que a gente consegue fazer de melhor até o dia
12, 13 no máximo, e ver o que se decide ali, né? Então, de repente, todo mundo junto vê se o espaço vai ficar adequado mesmo para o atendimento ou se vai para outro lugar, porque não tem, eu vejo assim, do jeito que o ano passado estava também, a gente dizia assim, não pode ter acesso. Não tem acesso, pois estavam lá na nossa frente e para trás e tinham acesso. Então, assim, tem coisas que vão acontecendo que a gente precisa melhorar. E aí, depois que acontece, não adianta chorar. Já foi, não tem mais o que fazer. Então, que as próximas obras seja realmente pensado, porque é um transtorno e as crianças perdem, e todo mundo perde com isso. Então, a gente precisa pensar, né, em como fazer viabilizar. E como vocês falam, realmente precisa de reforma, e nós temos várias escolas, né, e várias obras que vão vir com reformas. Então, assim, o Conselho está muito preocupado mesmo, por quê? Por causa dessas situações. E aí, nós somos órgão fiscalizador e deliberativo. E aí, daqui a pouco, o promotor vai dizer, mas vocês não viram que tinha, né, como ele já nos falou, vocês não viram que não tinha condições de uso? Então, por isso que nós, inclusive, na última reunião, nós pedimos laudos, né? Porque, como diz a secretária, nós somos professores também do Conselho, somos voluntários, e nós não temos essa competência técnica para saber se aquela escada é boa, se aquele andar vai ficar de pé, não vai ficar, se é assim ou se não é, se a eletricidade está tudo certo. Então, essa preocupação do Conselho é com a segurança, com a aprendizagem, né? E nós viemos já da pandemia, né? Que tivemos uma perca muito grande, aí mais isso, e aí quanto tempo nós vamos, né? Então, nós precisamos pensar melhor, né? E eu acho que o Conselho se coloca à disposição para ajudar, para buscar algumas soluções, sim. Mas nós também precisamos, não podemos fazer de conta que está tudo bem e não está. Né? Então, nós precisamos achar, sim, juntos. Acho que a comissão está de parabéns também, né, por essa atitude, a secretaria também, que a gente sabe que a Gladys, a equipe não mede esforços para fazer, mas eu penso que nós temos que buscar outra solução. Não sei se a melhor solução é deixar ali, né, se não tiver as condições adequadas. Né? Então, seria isso. E também dizendo que, infelizmente, se não tiver as condições, o Conselho vai ter que fazer o papel dele, que é realmente dizer, como a gente até falava, num outro momento, a gente é xingado, a gente é um pouco de tudo, e faz um trabalho voluntário. Mas este é o nosso trabalho. E aí a gente responde se não fizer bem feito, não é verdade? Né? Enquanto técnico, enquanto conselho e assim por diante. Obrigada. Obrigado, Cirlei. Valeu a reflexão aqui. A vereadora Ingrid. Com a fala da Cirlei, o que a gente observa, então, que, de repente, não se tem um consenso ainda, secretária, ou já temos um consenso, agora fica também essa dúvida, né? É um consenso de permanecer lá ou ainda há uma possibilidade de um estudo de não ficar lá? Como é que está dentro dessa situação? O que a professora acha? Acha não, de repente tem, né, tem certeza, ou vai fazer os encaminhamentos, e daí a gente também se questiona, né? E para o engenheiro, seu Ródio, prazer em conhecê-lo, não lhe conhecia, só por WhatsApp. Eu só tenho uma dúvida, assim, quando é feita a escada, por exemplo, né? É feita toda a estrutura, eu acho que de ferro antes ali, né? E depois vem-se com... Faz as caixarias, não sei, vem-se com o concreto. Então, só para ver se eu entendi certo. Quando essa estrutura ela é montada e que vem o concreto para fechar ali a caixa, quem tem que fazer a execução dessa obra é a firma, né? A empresa. É o engenheiro da empresa que tem que fazer a fiscalização. Só para mim assim entender. Sim, pode. A responsabilidade maior e a responsabilidade pela execução é do engenheiro da empresa. Se fosse eu no lugar dele, eu não deixaria concretar de forma alguma antes de conferir.
Isso. Então, a gente tem certeza que ele não conferiu, porque não é condizente ao projeto. Senão, ele não estaria deixando concretar aquilo. Tá. Então, aquela concretagem que, assim, nós, como fiscalização da prefeitura, a gente pode ir lá e conferir também. Sim, sim. Não, sim. Só que em função de toda da quantidade De obras. que tem e tal, a gente acaba não conseguindo conferir tudo isso, né? É muito por amostragem, aleatório, quando o profissional vai lá que vê vai lá e está concretando alguma coisa, ele pode ir lá e conferir, né? Fazer alguma coisa nesse sentido. Mas assim, existe uma responsabilidade técnica lá do executor, né? Então, ele como responsável, mais que todo mundo, deveria olhar para aquilo e conferir, né? E daí, eu acredito, como eu falei antes, existe diário da obra, né? Daí vocês fizeram também, o senhor também deu uma olhadinha nesse diário de obra ou não? O senhor conseguiu verificar isso aí ou não? Na realidade, de não, quando porque começou, de quanto tempo, e enfim. Existe o Se diário de engenheiro, obra assim. lá, e eu acho que cabe às fiscais lá, a gente Aham. não chegou a Sim, olhar sim. o diário de obra, né? Aham. Porque a fiscalização não é da nossa secretaria. Não. Mas a empresa deveria, com certeza, preencher diariamente e estar acompanhando aquilo. É responsabilidade das fiscais também acompanhar aquilo, né? Então, assim que funciona. É uma escada lá, que nem você falou, é feito a forma dela, é feito a armadura, né? E depois é feita a concretagem. Só que ali tem um fatorzinho que ela poderia ser concretada junto com a laje e a estrutura, né? Como um todo, a laje. Mas, em função de que a escada é uma coisa, um elemento separado, ele pode ser concretado depois. Mas, para ser concretado depois, tem que deixar as esperas de armadura condizente ao projeto para ter uma concretagem posterior, né? Então, tem todo esse contexto que tem que ser analisado, né? Ingrid, só para esclarecer com relação ao espaço, acho que é importante para o Conselho também, eu já estive em contato com o reitor da universidade em outra ocasião, solicitando espaço da instituição, e a manifestação não foi positiva. Então, numa outra ocasião, falei ontem para os pais, podemos fazer essa nova tentativa. Agora, nós conhecemos o espaço da UNC, que é totalmente aberto. Qual é a segurança que as crianças vão ter naquele espaço, nós soltarmos criança de pré-escola, naquele espaço todo, supondo que fosse positivo. Num momento já foi negado, mas supondo que houvesse afirmação, adequações de espaço, de acessibilidade, de espaços também. Então, também nós teríamos dificuldade, talvez, para adequar aquilo quase que do tempo de terminar a obra. Porque nós temos agora uma fase final da obra, onde nós temos a parte de acabamentos, enfim. E em qualquer espaço que nós fôssemos alocar, nós temos toda a tramitação legal. Não posso eu sair locando obra sem passar por trâmites que têm prazos estipulados, adequações de espaços. Então, só para fazer esse contrato, quanto prazo que nós demoraríamos lá ou em outro espaço, se ocorresse, né? Então, já também não conseguiríamos atender aquilo que a escola também deseja, que é começar as aulas, né? Não sei se eu respondi. Com relação ao William também, William, dia 1º voltaram aos setores administrativos, né? E dia 5, ontem, retornaram os professores. Por isso que, inclusive, a nossa equipe foi lá na escola fazer uma reunião. O Emerson, como todos já colocaram, é um diretor que nós sempre reforçamos quanto jogo de cintura ele teve para coordenar o trabalho das aulas, coordenar a questão das obras também, né? E, obviamente, que se o Emerson avisasse para a gente, ou dissesse, nós não temos uma sala adequada para reunir os nossos professores, nós não temos espaço, nós repensaríamos essa questão. Então, entendemos que as engenheiras que foram fiscalizando a obra, que estavam lá, o Emerson, enquanto diretor, não nos deu esse retorno, que não era possível trabalhar. Então, entendemos que há espaços adequados. Se isso for informado, a gente vai achar um outro espaço para a equipe trabalhar.
E um outro lembrete também que ano passado, no início das aulas, quando foi cogitado mudança de lugar, talvez, uma possibilidade, a própria comunidade escolar, muitos pais se manifestaram dizendo que a logística das famílias ia ficar muito dificultada, no sentido de levar as crianças, pegar ônibus. Então, mas se isso fosse possível, se conseguíssemos fazer isso por alguma razão, as famílias também levar para a escola, onde é no bairro, buscar o filho na saída da escola é uma coisa. Agora, esperar, levar mais cedo, 1 hora mais cedo, 40 minutos mais cedo, enfim, para pegar o ônibus, tudo isso tem outras dificuldades que também vão surgir. Então, foram questões pensadas, como eu falei, não é simples, nós não queremos esses transtornos, mas a logística também não é simples. Né? Mas estamos dispostos, e como eu falei, se nós não conseguirmos colocar em ordem conforme as orientações, a gente não vai iniciar e vamos rever isso. Mais alguma pergunta, mais algum questionamento? Mais algum encaminhamento? Então, eu gostaria aqui de agradecer a presença de todos, agradecer meus colegas, o Dr. Fernando Buzzetto, a vereadora Ingrid. Nós somos parceiros, temos uma responsabilidade muito grande aqui à frente da comissão, uma comissão importantíssima. E parabenizar mais uma vez, Emerson, você pelo trabalho. Quero que você também transfira para todos os servidores da unidade, dizer que essa casa, em nome de todos os vereadores, está à disposição de vocês também. Secretária Gladys, parabenizar também pelo trabalho, o Anderson por estarem aqui esclarecendo todas essas dúvidas, né, nos solidarizar mais uma vez com esses familiares, né, com todas essas pessoas envolvidas, dizer que essa casa está conduzindo com muita responsabilidade todo esse processo. Nós queremos contribuir e auxiliar para que a gente possa, o mais breve possível, estar inaugurando essa escola e resolvendo esse problema o mais breve possível. Então, agradeço a presença de todos e encerro essa reunião. Muito obrigado a todos.